Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixa esse comentário, deixa o seu like. E hoje o assunto também é interessante, que vai envolver a língua grega. Bem, enviaram-me um vídeo e esta pessoa colocou, deixa eu ver se eu coloco aqui, colocou bem assim: danou-se, acrescentaram palavra ao texto. Por que será? Ali pode? Pode isso, Arnaldo? O nome dele, eu conheço ele por José Augusto, é uma testemunha de Jeová. Sempre ele manda vídeos e, tipo assim, mostrando. E aí? Um professor de grego começou a analisar um texto, mas e aí? Significa o quê? Que a tradução do Novo Mundo colocou um Deus, porque também ele pode ser considerado um Deus. Todavia, nós temos um professor, ele quer dizer isso. Nós temos um professor de grego, habilidoso, segundo ele, e ele trouxe uma explicação. Quero mostrar para vocês a resposta que eu vou dar agora a esse vídeo. Não dei antes devido a essas questões relacionadas com a língua grega, meus alunos e tudo mais, acabei de dar aula, e vamos analisar aqui algumas questões realmente interessantes. Aqui é o canal do Querubim. Vamos analisar o nível de grego das pessoas que estão analisando o texto grego, tá bom? Um nível de grego e a informação, tá? Beleza? E você já sabe que é onde eles querem chegar, que é apoiar a tradução do Novo Mundo, e o verbo era um Deus. Então a gente faz de tudo para que a informação chegue bem conexa para eles e para quem os ouve. Vamos lá. Soltar o vídeo para vocês verem. 1, 2, 3 e... Pela metade, gente, mas você pode assistir todo o vídeo, tá bom? Canal do Querubim, aqui, ó, Querubim, digite Querubim. João 6, um homem, aí, análise do artigo indefinido, beleza? Esse é o canal dele. Vamos lá. Presente é necessário apenas complementar o sentido do texto original. Isso é considerado uma tradução literal, não tem problema nenhum. Não é considerado paráfrase, não é considerado interpolação, acréscimo, nada disso. Então, no caso de João capítulo 1, versículo 1, quando nós vemos assim, no versículo 1, parte C, kai theos, e um Deus en hologos era a palavra, essa é a tradução mais exata e literal do texto. Por quê? Porque aqui você vê que theos é um substantivo também sem artigo e é um substantivo anartro, a mesma coisa que anthropos, aqui no versículo 6, é um substantivo anartro. Ele é um substantivo anartro e, portanto, anartro quer dizer sem artigo. A palavra artro significa artigo, então é anartro, sem artigo. Aqui, theos é anartro, sem artigo. Já o theos aqui no versículo 1, João capítulo 1, versículo 1, tom theon, aqui muda, vira theon, não é theos, mas é por causa que vem um verbo antes. Então ele é um complemento de um verbo, aí pega esses N, tom, theon, né? Tudo que é um complemento verbal, ou seja, objeto direto de um verbo, ele pega esse N. Mas é... Bem, primeira questão que eu quero observar aqui é o seguinte. Primeira questão que nós temos dentro da língua grega, tá? Ele diz que é complemento de um verbo. Eu falei para a pessoa que... Bem, eles mandam o vídeo para mim, eu faço a correção e as pessoas não gostam. Mas estão enviando o vídeo para mim, sabe que eu sou trinitariano, tá? Beleza? Mas em relação à gramática, vamos à questão da gramática. O texto em João capítulo 1 começa assim. Acompanha aí. En arche en logos. En arche en logos. É a primeira frase. Eu não sei se está dando para enxergar, mas eu acho que sim. Primeira frase em grego, primeira oração, en arche en logos. Beleza? Depois nós temos a segunda oração. Kai hologos en pros, aqui vem já,
Pros. Ton. Theon. Theon. Beleza? E a terceira oração é Kai. Theos. En. Ho. Holos. Beleza? Ele fala que a frase, a palavra, o substantivo theon, ele está com a terminação ni aqui, dizendo que ele é complemento de um verbo. E o verbo está exatamente aqui. Complemento de um verbo. E quando é complemento de um verbo, de fato, tem que estar num caso acusativo, tom theon. Beleza, de fato é verdade. Quando nós temos um verbo, que a sua natureza, dentro das questões gramaticais, sintáticas, ele é um verbo transitivo. Ele, claro, o verbo transitivo ele vai exigir um complemento. Exigindo o complemento, nós temos dois tipos de complemento, por causa que o verbo ele é um verbo transitivo. Nós temos o complemento de forma indireta, direta, tá bom? De forma indireta. Nós temos o complemento também, claro, de forma mais simples, né? De forma direta. Então, o complemento do verbo, ele pode ser direto e indireto. E esse complemento, chamamos isso de objeto. Então, portanto, o objeto, ele pode ser indireto ou ele pode ser direto. Nesse tipo. Caso o verbo esteja pedindo um complemento. Esse tipo de ideia, ou pelo menos de ensinamento, é muito mal compreendido entre alunos e até mesmo, como você está vendo, professores de grego. Querubim, tem muita gente fala que ele é professor, ele mesmo fala que é professor. Ele tem também, claro, habilidade de professor, já dá para perceber isso perfeitamente. Beleza? Todavia, mesmo a pessoa sendo um professor, mesmo a pessoa tendo uma certa habilidade, ele faz uma leitura muito ótima, a leitura do Querubim é muito top nesse sentido. Mesmo ele tendo uma leitura boa, mesmo ele tendo anos trabalhando com a língua grega, gramática de grego tem que tomar cuidado, porque a gramática do grego ela é escorregadia, tá? Ela não é que nem igual ao português. E até mesmo quando os tradutores traduziram para o português, não tiveram o mesmo entendimento que ele acabou de falar aí. Por exemplo, tom theon, de fato, isso aqui é guardado. A locução aqui, temos uma locução. Na verdade, adjunto adnominal. Adjunto adnominal. E dentro desse adjunto adnominal, claro, o caso que está aqui é o caso acusativo. Caso acusativo. O caso acusativo ele é resguardado para objeto direto. Objeto direto. Isso aqui é muito mal ensinado pelos professores. Não é só porque o caso acusativo ele é guardado para o objeto direto que sempre ele vai ter essa função. Não.
O grego tem muitas funções para o caso acusativo. Professor, mas na frase, ele é objeto do verbo? Não é objeto do verbo. Tá? Nem objeto do verbo preposicionado. Eu não posso dizer, por exemplo, objeto direto preposicionado. Não é objeto direto preposicionado aqui. Beleza? Por que não é? Porque o meu verbo, o verbo en, que vem de eimi, aqui na frase ele é intransitivo. Ele é intransitivo. Sendo intransitivo, o verbo, ele não exige complemento. Ele não exige complemento. Tá? Todavia, também o meu verbo, ele é de estado, ele é estativo também. O en, que vem de emir, ele é estativo. Por natureza, ele é estativo. E dentro desse pressuposto, o que nós temos aqui? Na verdade, agora temos uma locução. Agora nós temos uma locução. Prostonteon, aí sim. Qual é a função de prostonteon? Eu tenho a preposição pros, mais acusativo. Tonteon. Então, o pros, ele é uma preposição. Pros é uma preposição transitiva, isto é, de moção, de movimento. Preposição de movimento. Preposição de movimento não está combinando com o verbo. Porque a preposição exige que também o verbo seja de movimento. Mas o verbo não é de movimento, o verbo é de estado. De estado. E se ele é de estado, faz com que essa preposição, a ideia transitiva dela, a ideia de movimento dela, seja quebrada. Beleza? E se ela é quebrada, também traduzimos isso aqui na verdade, para a língua portuguesa seria aqui seria praticamente uma locução adverbial. Uma locução adverbial. E dentro dessa locução adverbial, aqui nós temos uma locução adverbial indicando um relacionamento. Relacionamento. Ok? E o acusativo que está aqui, exatamente pros, mais acusativo vai indicar igual a acusativo de relacionamento ou companhia. Relacionamento ou companhia. Beleza? Essa é a função que nós temos aqui. Essas é as questões que nós temos ao analisar essa primeira parte de João. Ou seja, o meu verbo, ele não é um verbo transitivo exigindo complemento. E o meu verbo é meu verbo de estado, ele está na função intransitiva, tá? Ele é meu verbo, ele não cai nessa categoria aqui, mas ele é meu verbo intransitivo, não exigindo complemento. E o que eu tenho aqui? Locução adverbial, e aqui eu tenho uma circunstância. Essas circunstâncias são várias em relação à gramática e à sintaxe da língua grega. Eu tenho aqui um acusativo de relacionamento. Tá? Locução adverbial de companhia, de relacionamento. Então, dentro desse pressuposto, é assim que analisamos um verbo na língua grega. É assim que analisamos
uma sentença na língua grega. Ok? Mas vamos ver mais um pouquinho o que ocorre, gente. Muitas vezes a pessoa fica chateada comigo, a pessoa está corrigindo. Gente, foi enviado um vídeo para mim. Pessoal, as pessoas me enviam vídeo para analisar. Não tenho tempo de analisar todos os vídeos, mas tenho aqui um tempinho para falar com vocês, trabalhar com vocês, falar de coisas que acontecem, ok? Mas vamos ver mais um pouquinho o que ele falou aí, tá bom? Tá, vamos lá. A mesma palavra teos, tá? Só muda a forma, mas é a mesma coisa. Desculpem, garganta não tá muito boa hoje. Bom, então, tom teon é o artigo tom, é o Deus, se refere ao Criador do universo. Agora, teos, sem o artigo, aqui já se refere a um Deus. A tradução um Deus, ela é não só a tradução mais exata, literalmente palavra por palavra, mas também é, obviamente, o que o judeu que escreveu esse texto, que era João, o evangelista, ele era um judeu. Obviamente que aqui no hebraico, né, ele deve ter escrito o texto também em hebraico para os seus conterrâneos. Obviamente que aqui era Elohim. Elohim, quando se refere ao verdadeiro Deus, tem um artigo, Ha Elohim. Mas quando não tem, apenas Elohim é um Deus também, a mesma coisa, porque em hebraico e grego não tem artigo indefinido. E realmente, quando a gente pega o texto em hebraico, é curioso, né? Deixa eu só... você vai assim, ó, Hebrew New Testament, Novo Testamento em hebraico. Se a gente for no Novo Testamento em hebraico, que era a língua que eles falavam, os apóstolos, e aí for no texto de João, capítulo 1, né, versículo 1, então o texto vai dizer assim, olha, aqui vai estar, ó, Rabê Torá, o Evangelho, Hakedoshá, o Santo, Alpi Yohanan, segundo João, e aí o texto fala, né, o texto fala assim, ó, aqui, ó, Rabê Torá, o Evangelho, né, Hakedoshá, Alpi Yohanan. Bereshit, no princípio, Hayah Hadavar, era a palavra, Verhadavar, e a palavra Hayah, Eta Elohim, estava com o Deus, Vehu, e ele, Hadavar, a palavra Hayah Elohim, era um Deus, Gente, tá aí o texto hebraico para você. Faz mais de 5 anos que eu não leio, não estudo hebraico, mas conheço a sintaxe do hebraico, tá, gente? Posso até errar na leitura, posso até errar na morfologia, mas na sintaxe, para mim, é mais simples. Quem estuda a sintaxe do grego, qualquer idioma, vai se dar muito bem. Eu tenho aqui, ó, Bereshit e Hayah. No princípio, Hayah. Hayah Hadavar. Verhadavar Hayah. No princípio era a palavra. Davar é palavra. Verhadavar e a palavra Hayah. Estava Elohim. Mesmo estando aqui não é objeto, por exemplo, partícula de objeto, direto ou indireto. No hebraico também tem que respeitar as funções gramaticais e sintáticas. Porque o verbo hayah é o verbo ser. E aqui ele não está na função também de transitivo. Não é um verbo transitivo. Então, ete Elohim também podemos fazer função de um acusativo, ou pelo menos de um relacionamento, tá? De um relacionamento, ou seja, Irhadavar Hayah Eti Elohim, ou seja, aí a palavra estava com Deus, podemos dizer assim, tá? E a palavra estava com Deus. Aí o que nos interessa é isso aqui, ó. Vehu Hadavar Hayah Elohim. Aí ele vai dizer o seguinte, aqui, ó, Ha Elohim está com artigo, mostrando o Deus verdadeiro. E aqui Elohim não está com artigo, ou seja, não mostrando o Deus verdadeiro. Eles fazem uma distinção entre Jesus, que não é Deus verdadeiro, e o Pai, que é Deus verdadeiro. Isso aí é a ideia deles, tá bom? Todavia, você sabia que se colocasse um artigo aqui no hebraico, Ha Elohim, você destruiria a sintaxe? Aqui seria ensinado o unicismo. A mesma coisa que acontece no grego, acontece exatamente no hebraico.
O hebraico não tem aqui exatamente a palavra, por quê? Porque não está enfatizando o sujeito. Nesse sentido, o sujeito, mas sim a natureza desse sujeito. Beleza? Se eles colocassem um artigo aqui com o artigo ha, destruiria exatamente a ideia do texto. Por que do texto? Porque diz assim, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Et Elohim. Tá? Estava com Elohim, a palavra estava com Elohim, indicando também relacionamento até no hebraico. Tá? Porque a partícula et relacionado a Elohim, nesse sentido aqui, e o verbo também sendo hayá, que é um verbo de estado, indica também relacionamento. Beleza? Diz que a palavra estava com Deus. Aqui mostra um relacionamento entre a palavra, que é uma pessoa, e Elohim, que é uma pessoa. Então, um relacionamento. Observe o seguinte aqui, ó. E Radavai também está com artigo. Radavai está com artigo e Elohim também está com artigo. Beleza? Aqui indicamos adjunto adnominal. Então, dentro desse pressuposto, se eu coloco o artigo aqui no último Elohim, o que vai transformar? Que esse Elohim, que é Radavá, é a mesma pessoa de Ha-Elohim, que aqui aponta para o Pai. Viu que a gramática não pode... a gramática, o João, vamos supor que o João escreveu no hebraico. João jamais poderia colocar um artigo aqui. Se João colocasse um artigo aí, ele indicaria que Jesus é o Pai e o Pai é Jesus, caindo assim no unicismo. Beleza? Independente que seja. Gente, independente que seja. A gramática é gramática. Tá? Elohim para o Pai. Mas para o Filho não pode estar Elohim. Assim como no grego, para o Pai nós temos tom theon. Para o Filho não pode estar tom... como é que eu posso dizer aqui? Roteos. Não pode estar assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Não pode estar o texto assim, ó. Cai. Ro. Theos. En. Ro. Logos. Isso aqui é uma maneira errada. Sintaticamente, porque eu tenho que entender a coerência e coesão. Se o texto estivesse com artigo, se João colocasse um artigo aqui, ele quebra totalmente a ideia que a palavra, que é Jesus, que ele vai desembocar, ele vai desenvolver, ele vai concatenar, a palavra que é Jesus, seria exatamente o Pai. Não haveria distinção entre o Logos, que é Jesus, e o Panteon, que é o seu Pai. Tá? Que é o seu Pai. Panteon. Não haveria essa distinção se ele colocasse um artigo exatamente aqui. Ou seja, Deus é o Logos e o Logos é Deus. Teríamos uma teologia unicista. Jesus é o Pai e o Pai é Jesus, sem distinção de pessoa. Todavia, João não coloca artigo exatamente por causa disso. Exatamente porque vai confundir a situação. Ou, melhor dizendo, João não está tratando necessariamente de caracterizar a pessoa. A pessoa, nesse sentido. Aqui, sim, caracteriza a pessoa do Pai, mas aqui não. Na cabeça de João, não. Mas se ele colocasse assim, caracterizava a pessoa. Beleza? Então, o que João faz? Ele faz isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ele faz isso aqui. E deixa exatamente assim. Por quê? E ele coloca isso aqui por primeiro. Porque isso aqui, ele é um substantivo. Substantivo. Substantivo anátero. Anátero. Por quê? Está sem artigo. Mas por que está sem artigo? Justamente porque João deixou assim, dessa forma. Aqui também está sem artigo, tá? Arque não tem artigo, tá?
Não tem artigo no dativo. Não tem. Beleza? E aqui é definido. Por que é definido? Porque eu tenho uma locução prepositiva morfologicamente falando. A função sintática, eu tenho aqui, praticamente, a função sintática é adverbial. Adverbial. A função sintática é valor de advérbio. Tá? Locução prepositiva com valor adverbial. É o que o grego permite. Beleza? Por isso que o caso ali é dativo. Tá bom? O caso dativo. Exatamente o dativo mostrando uma função locativa ou temporal. Tem essas questões. Todavia, essas são as questões que devemos olhar e perceber. João exatamente deixa o theos sem artigo. Porque, além de mostrar uma distinção em pessoa entre o Logos e o Pai, está indicando aqui, eles têm um relacionamento que é acusativo de relacionamento com a preposição pros. Tá? A ideia transitiva é quebrada e tudo é ideia estativa. E estativa o quê? De relacionamento. E o que ocorre? Ele coloca aqui um substantivo anartro, propositalmente, porque ele quer dar ênfase aqui. Por isso que as traduções colocam o verbo era Deus. Porque aqui é um substantivo. Mas esse substantivo aqui está fazendo função de predicativo do sujeito. Ok? Ele predica para o sujeito. Ele atribui uma qualidade ao sujeito. Ele atribui uma característica ao sujeito. E nesse caso aqui, os gramáticos estão certos. Aqui diz que a pergunta é: qual é a natureza do Logos? A natureza dele. Ele é um anjo? Ele é um ser humano? Ele é o universo? O que ele é? Aí o predicativo responde: ele é theos, Deus. A natureza dele, porque o verbo ser está implícito. Olha o verbo ser aqui, ó. Ser, é o verbo ser. Tá? E o Logos era o quê? Ser. Deus. Tá? Deus. Ser Deus aqui, a sua forma de natureza. E a palavra, na nossa gramática que eu coloco, a ideia de theos é dizer que ele é divino. Divino, vou colocar com D maiúsculo, divino porque indica que a essência de Jesus é a essência de Deus. Divino não é um divino qualquer, não. Isso aqui é Deus. Divino por causa da natureza dele. E quem é divino, de fato, é Deus. Até o Pai é tratado na Bíblia como divino. Mas no caso aqui, é um substantivo, não adjetivo. Tem gente que não sabe fazer diferença entre substantivo e adjetivo. Theos, o divino. E esse divino é aquele que é verdadeiramente quem? Deus. Tá? Divino, que a natureza dele é divina. E sendo divina a natureza dele, ele é verdadeiramente Deus. Ele tem o mesmo pé de igualdade em natureza. A natureza de Panteão, Deus. A natureza de Logos, Deus. É isso que o texto quer dizer, gramaticalmente, tá bom? Predicativo do sujeito. Agora, professor, aqui, o predicativo colocando um Deus, o verbo era um Deus. Que predicativo eu tenho? Predicativo indefinido. Aqui é um predicativo qualitativo. Na verdade, muitos não sabem que existem 3 tipos de predicativo do grego. De natureza do predicativo. Nós temos o predicativo definido, nós temos o predicativo indefinido, nós temos o predicativo definido. Isso quando o substantivo ele é anatro. Beleza? Podemos fazer assim. Até quando ele é articulado, já está definido, né? Mas quando ele não é articulado, ele pode ser definido.
ele pode ser indefinido, ele pode ser qualitativo. O que vai determinar nisso é exatamente o teor frasal. Beleza? Então, quando você vê pessoas que se dizem professores ensinando gramática, muito cuidado. Muito cuidado, porque você pode comprar gato por lebre. Tá? Gato por lebre. Então, isso é gramática e eu ensino isso já há algum tempinho. A questão, muitas vezes, gente, é a gramática é mal compreendida. Porque gramática, dominar a gramática do grego também não é fácil, né, gente? Dominar a gramática, a sintaxe dele não é fácil, não é para qualquer um. É ano de pesquisa, de estudo, de análise. Apesar do Querubim ser professor, ele comete um dos erros mais simples quando a gente trabalha a transitividade verbal. Beleza? Paz e graça a todos. Deixe aí o seu like, seu comentário e até o próximo vídeo, querendo Deus.